Sabe aquela dúvida sobre adoção que te tira até o sono? Pode mandar aqui que a gente responde tudo. E aí, papos, mames e futuros! Gente, que gostoso estar aqui gravando depois de um tempo. Fim de ano é uma correria, imagino que pra vocês também. Fim de ano é uma coisa louca. Parece que a gente tá vivendo 10 anos em 2 meses. Mas tudo dá certo, tudo se ajeita e estamos por aqui. Tentando manter a paz, tentando não surtar, tentando dar conta de tudo, vamos que vamos. E como eu já comecei o vídeo falando sobre dúvidas, é claro que eu vou tirar aqui a dúvida de muitos de vocês. É uma pergunta que eu recebo constantemente e pelo cenário vocês já devem estar percebendo que a conversa é um pouquinho mais íntima. E a gente vai falar sim sobre uma das etapas tão importantes no processo de adoção, que é a parte da visita técnica, da entrevista com assistentes sociais, é a parte de e aí, onde os nossos filhos vão morar? É muito frequente eu receber a pergunta de a minha casa é pequena, só tem 2 quartos, a minha casa só tem um banheiro, eu posso adotar? E tudo isso, já cheguei até a receber, eu preciso ser rico para adotar? E claro que não, né gente? Ou claro que sim, você precisa ser rico de amor, rico de saúde, rico da graça de Deus, rico de total dependência dele. Tendo isso, tá tudo certo. Vamos então nos aprofundar um pouquinho nessa questão da moradia, da residência, da minha casa, como que ela precisa ser para que eu esteja apto à adoção. E eu vou tratar aqui com vocês de uma maneira bem clara, tá? E caso, não sei, né? Caso na sua comarca haja exigências, coisas extras, eu quero que você entenda que é da comarca, que isso não é relativo especificamente à adoção. Existem as exceções, então eu vou falar aqui para você, de um modo geral, como os assistentes sociais se comportam com relação a isso. E já respondendo todas essas perguntas, eliminando de vez todas as dúvidas, não! Você não precisa ser rico, você não precisa ter uma casa grande, você não precisa ter muitos banheiros, você não precisa ter um quarto para cada criança. Não, isso não existe. É claro que quando nós vamos nos tornar pais, nós entendemos a responsabilidade disso. E aí a gente começa a se preocupar com muitas coisas, com muitas questões. Ainda mais quando, para viver a parentalidade, você tem que passar por uma série de avaliações, que então vão dizer se você está apto ou não, para depois você se tornar pai e mãe. Isso tudo mexe mesmo com o nosso coração, mexe mesmo com a nossa razão, deixa a gente preocupado, pensativo sobre muitas coisas, e a gente tem sim o medo de não dar conta, o medo de não sermos aprovados, porque sim, existe a reprova, eu diria. Existem casais, pessoas que são consideradas não aptas para adoção, e aí essas pessoas precisam passar por um outro processo, levar um tempo, de repente passar por uma terapia, ou então checar as questões que foram solicitadas e não atendidas ali, mas isso é um assunto para um outro vídeo, olha só, já dá pra gente falar sobre isso. Existe reprova na adoção? Sim, existe. Mas com relação à casa, eu digo para você, não tenha medo. O que você tem de melhor a oferecer para os seus filhos é o amor de pai, o amor de mãe, o amor de uma família. E a sua casa, ela é importante com certeza, porque no lar, nosso lar é onde o nosso coração se forma. É ali que os corações dos seus filhos serão formados. Por isso é tão importante ter um lar. Mas lar não significa mansão, são coisas bem diferentes. Lar é uma casa que supre as necessidades materiais, emocionais, o afeto que essa criança precisa. E se você tem isso, tá tudo certo. Vou dar o nosso exemplo aqui. Hoje nós estamos em uma casa que foi feita para 2. Já falei isso no vídeo anterior, que foi o vídeo da casa nova. E essa casa feita para 2 tem apenas um banheiro. Exatamente isso que você escutou. Nós somos 5 com apenas um banheiro. E Deus tem sido muito bom, que até hoje ninguém precisou ir ao banheiro ao mesmo tempo.
E além de um banheiro, até então nós tínhamos apenas um quarto, que hoje é o quarto dos meninos, mas era o nosso quarto. Essa parte aqui de cima acabou se tornando um sótão por uma brincadeira. O meu pai, quando nós estávamos construindo a casa, ele disse: nossa, aquela parte lá em cima da laje tem uma altura boa, podia ser até um sótão. E aí, no fim, o Thiago mandou quebrar uma parede aqui porque ele falou que ia fazer um quarto. E realmente, depois de muito tempo, virou um quarto. Então, para você entender melhor, nós tínhamos apenas um quarto e apenas um banheiro. Aqui em cima servia como um quartinho de oração, um lugar para a gente recepcionar visitas, mas não era um lugar tão aconchegante a ponto de se tornar um quarto. E na nossa cabeça, quando nós fôssemos nos tornar pais, a gente já teria aumentado a casa ou já teríamos nos mudado, alguma coisa assim, mas tudo aconteceu muito rápido. E essas coisas nos foram questionadas na etapa de entrevista com a assistente social. Ela perguntou sobre a nossa casa, quantos cômodos possuía, eu me lembro dessa pergunta. Perguntou de que ela era feita, se era tijolos, se era madeira. São detalhes que pra gente, às vezes, não faz muita diferença, não tem um porquê. Mas pra eles é algo importante. Nós fomos bem sinceros em tudo, dissemos que a casa foi feita para 2, dissemos que tínhamos apenas um banheiro, que tínhamos apenas um quarto e um espaço para visitas quando recebíamos, mas que se preciso fosse a gente aumentaria a casa mesmo que às pressas, ou então esse espaço para visita se tornaria o nosso quarto. E a única observação feita foi que a gente tomasse cuidado com relação ao acesso à escada, porque a gente sabe que escada e criança não combinam. E só isso que foi dito mesmo. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem que a pessoa dizia com relação à parte financeira, que um dia ela teria condições para poder mudar a vida de alguém. No caso, a adoção que ela estava se referindo. As pessoas entendem muito mal essa questão, né? Questão de filhos, questão de dinheiro. A gente vai conversar sobre isso num outro vídeo também. Mas tirando toda essa dúvida, a sua casa não precisa ser big, ser uma mansão, para que você possa adotar. Entendendo isso, talvez hoje você diga assim: ah, mas eu só tenho um quarto mesmo. Ok, então você já precisa se preparar com relação a: vou me mudar, vou poder construir, vou alugar um outro lugar um pouco maior que tenha um quarto pelo menos para recepcionar os meus filhos. Porque sim, essa é uma coisa. Os filhos, a partir do momento em que eles chegam, eles precisam ter o quarto deles. E dependendo da idade, a gente sabe que a gente pode colocá-los para dormir junto. No caso, os nossos são 3 e 3 meninos, então eles podem dormir juntos por toda a vida. Mas se fosse um menino e uma menina em uma certa idade, a gente teria que ter um quarto para cada um. E uma outra observação que foi feita pela assistente social foi com relação a isso, que essas crianças, elas já têm muitas experiências, já vivenciaram muitas coisas com relação à área sexual. Vou falar baixinho aqui, porque você sabe que as paredes têm ouvidos. E eu realmente não quero tais lembranças voltem para eles nesse momento. Então, tudo isso que foi visto, que foi vivenciado até então, porque provavelmente eles tenham dormido todos juntos, todos que eu digo, todos da casa juntos por muito tempo. Isso não é saudável para nenhuma criança, isso não é saudável para nenhum ser em pleno desenvolvimento. Por isso é muito importante que você tenha um lugar, um quarto confortável bastante para receber os seus filhos, que seja o quarto dos filhos e não o quarto do casal, um local separado. Eu tenho certeza que se hoje esse quartinho, esse lugar tão lindo não existe, que você vai dar conta, que você vai dar um jeitinho aí, vai ficar tudo perfeitinho. É só essa observação mesmo, que eles não durmam no seu quarto e que você tenha uma estrutura boa bastante para recebê-los. Eles já vivenciaram tantas negligências, tantas privações, agora é hora deles serem acolhidos com amor, deles viverem em uma casa que eles saibam: posso ficar tranquilo no dia que chover, eu posso ficar tranquilo no dia que der um ventão, eu posso ficar tranquilo, eu tô seguro aqui dentro, é a minha casa, é o meu lar. Mas um lar não é uma mansão. Muitas vezes uma mansão tá muito longe de ser um lar. E o que os nossos filhos precisam é de um lar. Esclarecida essa dúvida?
Perdeu o teu medo? Ainda não? Então volta o vídeo, assiste tudo de novo. Isso não vai ser um problema para você. Eu tenho certeza que quando você olhar para sua casa a partir de agora, você vai ver: eu tenho condições de ser pai e de ser mãe. Eu tenho condições de abrigar os meus filhos. Por isso, não tenha medo quando isso for questionado. Fale sempre a verdade, porque talvez a equipe técnica perceba coisas que você ainda nem percebeu. Como no caso aqui, as escadas. A gente sempre soube que seria perigoso para crianças e tudo mais, mas foi uma observação feita. Olha, bloqueiam o acesso às escadas e tal. Como os meninos já são grandes, a gente conversou bonitinho, ficamos olhando várias vezes, trouxemos eles aqui em cima algumas vezes e tá tudo certo. Hoje em dia eles não sobem as escadas porque eles entendem que é perigoso para eles. E só isso. Quando a gente enche o nosso coração com a verdade, disposto a falar a verdade, a gente sempre é surpreendido e surpreendido para o bem. Então eu deixo aqui esse recado para você, esclareço essa sua dúvida, espero que essa etapa de entrevistas, apesar de ser tão emocionante, tão cheio de preocupações e tudo mais, seja uma etapa muito abençoada. Um beijão e até o próximo vídeo!